Olá, meus amigos e minhas amigas, amados e amadas, sim, senhor, sim, senhora, do Senhor Deus bondoso. Ninguém pode duvidar disso, pode? Não vamos cometer esse pecado. Nós já temos muitos pecados, né? Então não vamos duvidar do amor dele, não, senão eu vou ficar mostrando as imagens aí, iguais a essa. Prometo que vai ser só essa. Há pessoas, cristãos, que ainda têm uma sensibilidade muito grande quando veem essas imagens. Entretanto, não podemos julgar as pessoas por serem mais ou menos sensíveis à imagem da cruz, à imagem do Calvário. Eu vou falar de Neymar porque ele se declara evangélico e não vou ficar aqui amaldiçoando por causa do seu estilo de vida, por causa das suas escolhas. Esse livro aqui nos dá uma lição muito grande quando o próprio Jesus disse: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo, as pessoas. Porém, já tem a minha palavra que vai julgar as pessoas. Naquele dia é a palavra dele que vai julgar aquilo que foi escrito, os seus mandamentos, os seus preceitos, que foram desprezados. E o castigo virá justamente daí, do desprezo aos preceitos, aos mandamentos do Senhor. Virá daí a desobediência, O mundão oferece coisas maravilhosas. A caretice da Bíblia, tudo é proibido, tudo não pode, tudo é pecado. Eu quero liberdade, eu quero ser livre, eu quero fazer todos os meus desejos, todas as minhas vontades. Religião, Deus, não, vamos ser sinceros, na verdade todos dizem eu tenho Deus, não é? Tenho Deus, eu amo Deus, Deus está comigo, Bíblia aberta lá na sua casa, em algum canto lá, Salmo 91, aberto lá, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, o Senhor é meu pastor. Mas Deus contraria muitos destes, especialmente famosos, que dizem que Ele está com eles. Primeiro, porque as Escrituras dizem que o Senhor está com aqueles que obedecem e amam a sua palavra. Vou repetir de novo, João 14, 23. Pode? Aqueles que me amam, ouvem, obedecem, praticam a minha palavra, então, o meu Pai o amará. E então, e só então, eu e meu Pai viremos para Ele, faremos nele morada. Outro versículo maravilhoso que o Espírito Santo está me dando agora. Aquele que tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho, Cristo Jesus, quem não tem Ele não tem o Pai. E para ter Jesus, tem que sim seguir o sumo, poderoso, maravilhoso, precioso pastor. Eu sou a porta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz
e me seguem. O Espírito Santo, obrigado. Espírito de Deus está me fazendo lembrar. Eu sou pastor daquelas ovelhas que ouvem a minha voz e me seguem. Eita, a Anitta segue Jesus. É o único que nos impede de ir para o inferno. É quem nos livra de demônios. Quem é que teve coragem de ver esse meu vídeo aí postado recentemente? Tudo que eu testemunhei é verdade. Os demônios só têm acesso e poder sobre aqueles que não seguem Jesus, o pastor poderoso, aquele que abre a porta, aquele que é a porta. E disse ainda em João 10, quem entrar por mim, que sou a porta, há de se salvar, vai se salvar. Eu vou protegê-los. E tem que se apegar com ele com todo o amor. Salmo 91. Todo mundo ama, né? Está lá aberto, lá, num canto, né, na casa. Vejam bem, se não me engano, o versículo 15. Porque a mim se apegou com amor. A mim se apegou com amor. A mim se apegou com amor. Então eu vou livrá-lo. Existe uma condição. Deus não é trouxa. Deus não é bobo. Foi pago um alto preço dar o filho dele para ser moído na cruz. Agora eu mostro de novo as imagens. Essa tortura, essa humilhação, essa dor, esse sacrifício daquele que criou todo o universo, foi feito em vão. Vão agora achar que é fácil. Eu posso fazer o que quiser, especialmente com o meu corpo. Posso fazer tudo o que quiser. Depois basta botar uma Bíblia aberta na minha casa, lá no Salmo 91, e sair declarando aí na mídia, aí na TV, nas redes sociais, postando versículos. Senhor é meu pastor, Senhor está comigo. Como é que Neymar postou? Neymar postou: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não dou a minha paz igual a que o mundo dá. O mundo também dá um tipo de paz aí, né? Muito conforto, muita farra, muito sexo, muito sexo, muito sexo, sexo acima de tudo, muitos corpos rolando em meio aos edredons, aos lençóis caríssimos, nos motéis, nas camas, as orgias, não é? Então, muito sexo, sem pensar no amanhã, sem pensar se Deus está aprovando ou não. Deixa Deus lá no céu. Eu estou aqui na terra, estou no mundo, eu tenho que aproveitar. E sexo é muito bom. E é mesmo. Alguém vai dizer que não? Muito orgasmo. Se a pessoa for atraente, for bonita, não é? Uns peitão, um silicone bem colocadinho, não é? Então, uma cinturinha, uma boca bem gostosa, e vamos, que a coisa é muito boa. Mas vai lá nas redes sociais, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu também tenho Deus. Deus está comigo. Pois é. Se ama a Deus, o obedece incondicionalmente. Sim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia, entra pela porta estreita e anda pelo caminho apertado. O Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho da porta larga, do posso tudo. Paulo até disse: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. E o que não convém,
alguém que se declara evangélico ou cristão, não importa, não convém desobedecer a palavra de Deus. Porque quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós somos guiados por um espírito que não é o Espírito Santo. E os espíritos que existem além do Espírito Santo são os espíritos de demônios, do diabo. Quem é que quer ser guiado, dominado pelos espíritos do diabo? Quem desobedece a Deus está sendo guiado. O senhor Neymar é uma personalidade famosa e eu resolvi gravar o vídeo sobre ele para alertá-lo. Então eu tenho um intuito, eu tenho uma intenção. Não é aqui dizer que ele vai queimar no fogo do inferno, até porque eu já aprontei também muito, o meu corpo também já foi muito usado nas camas, rolando na cama, com pessoas do mesmo sexo, e aprontando, bebendo, fumando. Aprontei bastante. Deus me deu a graça de viver com tempo para me arrepender e mudar de vida e passar da desobediência para a obediência. E aí eu fui salvo. Tem uma condição a salvação. Em primeiro lugar, que o Senhor não pode fazer morada num corpo que se entrega aos prazeres sexuais sem limite, contrários a tudo que as Escrituras ensinam. Não tem salvação. O pecado, segundo Isaías 59, nos separa de Deus. Eu posso continuar falando o que eu quiser. Deus está comigo, Deus é minha proteção. Aonde eu vou, Deus está comigo. Entro lá no meu jatinho, no meu carrão, e aonde eu vou, faço ali até uma oração. Senhor, vai comigo agora. Senhor, dá ordem aos teus anjos a meu respeito. Senhor, me protege. Como que está a sua vida com Ele? Você já entendeu o que significa sede santos? Sede santos, como é santo o vosso Pai que está no céu. Já entendeu isso? Já entendeu que o seu corpo é santo? Porque o Espírito Santo só vai habitar num corpo que é santo. Já entendeu o que significa sem santidade ninguém verá o Senhor? Livro de Hebreus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí eu uso o meu corpo para satisfazer os meus desejos, à vontade, e Deus está comigo. A quem quer enganar esses artistas da mídia, esses poderosos? Neymar é poderoso. A fortuna dele é 800 milhões de dólares. Multiplica por 5. Aproximadamente 5, né? O dólar está um pouco abaixo de 5. A fortuna de Neymar ultrapassa 4 bilhões de reais. Neymar é tão poderoso que todos os canais aí do YouTube, todas as plataformas, parece que blindaram ele. Falam de todos os outros evangélicos pecadores, os líderes de igreja que tem canal aí no YouTube, os grandes canais, os grandes youtubers evangélicos. Pastor Flávio Amaral, com seus mais de 200 mil inscritos, e tantos outros, né? Os conservadores, os cristãos conservadores, estão aí, famosos, famosíssimos aí. Nenhum deles fala de Neymar, da sua conduta, do seu comportamento cristão evangélico e sexo acima de tudo. Ninguém fala. Sabe de quem que eles falam? GC Aguiar, o cantor que era da igreja evangélica gay, e se assumiu, abandonou a igreja. Agora eu quero meu namorado. Ah, quantas pedradas, não é, senhor Flávio Amaral? Esse senhor Flávio Amaral, ele se diz pastor e pregador do evangelho.
quanta pedrada. J.A., que hoje é ela, o nome dele, ela, com 2 L, virou mulher. Famoso J.A., conhecido em tantos países. Pedradas, toneladas de pedradas. Gays viraram trans, né não? Eita, que perseguição gostosa, não é? Ex-trans, Flávio Amaral, apedrejando aos pobres pecadores que já estão queimando no fogo do inferno, literalmente. Segundo eles, com seus discursos de ódios, fariseus, hipócritas, malditos. Agora, se é um hétero, Neymar, com as suas várias amantes, várias mulheres, mas lá no campo, é amigo do homem, não é não? É amigo do Messias. Eita, então acho que é isso. Esses canais são todos devotos do Messias, aquele que Deus rejeitou. Deus rejeitou lá aquele que a igreja evangélica, os evangélicos, esses youtubers famosos aí da direita, não é não? Oraram, jejuaram, invocaram o nome dele, fizeram campanha, profetizaram, muitos revelamentos. Deus vai abençoar. E o Jair Messias vai ser reeleito, não pode entrar o Lula comunista, Deus não vai deixar. Eita, como eu fui perseguido por um deles, né? Você aí do Espírito Santo ainda está me assistindo, ainda assiste o meu canal? Acabou comigo, quando eu disse que não votaria nele. Eles são, quando eles estão irados, porque não queremos votar no Senhor, não quisemos votar no Senhor Jair Messias, eles viram o próprio cão, com Bíblia debaixo do braço, aí se preparam, matam, né? Mataram tanto, né? Os do Senhor Lula. E Deus disse não para todos eles. E deu um grande livramento para o nosso país. Obrigado, Senhor. Talvez se tiver algum deles aí, amigo de Neymar e amigo lá do Messias, já está também aí espumando de ódio de mim. Todas as coisas acontecem, não é com permissão do Todo-Poderoso? Então, não queria falar de política, mas essa semana o Senhor Messias foi até a mansão de Neymar lá em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, dá lá uma medalha para Neymar, imbrochável, imorrível e incomível. É o cérebro daquele que a igreja evangélica brasileira, 70%, 80% dela, abraçou um homem cujo cérebro pensava nessas 3 coisas. Eu não brocho na cama com Dona Michele, eu sou imorrível, ninguém vai me matar, nunca vou morrer, e incomível, não quero traduzir isso, não quero. É feio demais. Seria muito esperar que o Neymar, que estava na igreja lá outro dia, quebrantado, chorando, sentindo a presença de Deus, abraçado com o seu pastor, recebendo orações. Seria muito esperar que ele repreendesse o senhor Bolsonaro, o evangélico, o moço de Deus, vitorioso. Deus o abençoou tanto com esse talento no futebol, na arte de dominar a bola. Seria muito esperar que ele falasse para o senhor Bolsonaro, católico, confesso, esteve lá em Aparecida pedindo a bênção da mãezinha Aparecida e nas eleições, não deu muito certo, né? E falasse com o Bolsonaro, dissesse ao ex-presidente, olha, o senhor
foi muito abençoado pelos católicos e pelos evangélicos desta nação. 70% dos evangélicos votaram no Senhor, com o discurso do Senhor de família, Deus, bons costumes, não é? Botar moral nas escolas, muito preocupado com as crianças, não é não? E confiaram no Senhor, elas vai contra tudo que o Senhor pregou na sua campanha. Moralizar o país, moralidade em tudo. Então, senhor Bolsonaro, respeite os católicos, porque os católicos praticantes não aceitam esse tipo de coisa. Aceitam a Bíblia católica, ela não aceita isso aí. Isso aí é visto como imundície. Fujam da imoralidade. É que a palavra de Deus diz. Os pastores, o que eu vou dizer dos pastores? Talvez eles pensem, é uma piadinha, né? Uma piadinha, uma brincadeirinha dele. Ao invés do senhor Malafaia e os outros pastores e bispos que tiveram tanta oportunidade, exortar esse homem dentro da palavra de Deus, repreendendo-o, mostrando a ele que isso é coisa do diabo. Imoralidade não é coisa do diabo, não é o que os evangélicos sempre pregam. Cadê a santidade? Que oportunidade que esses grandes homens de Deus tiveram lá no palácio, sozinho lá, senhor Malafaia, né? Olha, vem cá, nós somos amigos, né, Bolsonaro? Isso aí leva para o inferno. O Senhor tem todo o apoio nosso, os poderosos das igrejas grandes. Nós estamos mobilizando as nossas ovelhas em favor do Senhor. Então, senhor Bolsonaro, veja, amigão do peito, isto traz condenação para a alma do Senhor. E nós, evangélicos, levamos o Senhor até as nossas igrejas, colocamos o Senhor no púlpito, lugar santo, conhecido como lugar santo. Nós honramos o Senhor. Tá feio isso, não faz isso não. As famílias, o Senhor falou tanto em família, as famílias estão tomando conhecimento do imbrochável, imorrível e incomível. Por que não colocou alguma coisa lá, alguma coisa da Bíblia? Fala tanto em Deus. Por que não colocou lá pátria, família, Deus acima de tudo? Como é que é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não foi com essas palavras que ele fez a campanha dele? E a dona Michele? Não, ele é o Messias. Dona Michele, cúmplice, crente, cúmplice da imoralidade do seu marido. Aplaudiu ele publicamente, lhe tascou um beijão, né? O embroxado cantou junto com o povo, né? Se sujando publicamente. As Escrituras dizem para não se acovardar diante de tal sujeira, dizendo, não se associem com as obras infrutíferas das trevas, mas condenai-as publicamente. Ao invés da igreja evangélica brasileira condená-lo, mito. Se ele voltar agora para alguma igreja, vão lá desmaiar os crentes, muita selfie, falar em línguas estranhas, não é? Tapete vermelho, bandeira do Brasil no púlpito. É assim, o grande encontro de um católico e de um evangélico. Não para falar de santidade, de que Deus é bom, de que Deus os abençoou. Ele foi presidente 4 anos, Deus lhe deu essa oportunidade. Mas se reuniram
para falar da medalhinha que o diabo soprou no ouvido dele como deveria ser. E aí, vocês conservadores, a família conservadora brasileira vai tá querendo uma medalhinha também? Vão pedir para ele, para dar para os filhinhos? Perguntar não faz mal, né? Vergonhoso. Eu votei nesse homem. Eu votei em 2018, mas logo eu vi os frutos do diabo na vida dele e me arrependi. Esse é o homem que adentrou nas igrejas, nos grandes templos, abraçado com o senhor Malafaia e pisou lá nos seus púlpitos, levando lama, sujeira e imundícia para os púlpitos desses homens que se dizem de Deus, que se dizem ouvir a voz de Deus. O imbrochável, pornográfico, sujo. Por isso que ele com o Neymar, ó, o que será que eles conversaram lá na mansão do Neymar, hein? Será que Bolsonaro perguntou para ele se ele já broxou? Perdão as pessoas que estão achando pesado hoje, mas até as crianças que estavam lá um ano atrás, lá na Proclamação da República, na Avenida do Rio de Janeiro, ouviram o senhor Jair Messias cantando Imbrochável e mandando todas as famílias do bem, as famílias de Deus, cantar Imbrochável junto com ele. Ganhou um beijão da dona Michele, confirmando que ele não brocha mesmo. E como os youtubers estão aí ainda sonhando com a volta desse ser imundo ao poder, e vê Neymar amigo dele, eita, é amigo do nosso Messias, não podemos falar dele não. Hipócritas malditos, fariseus, vão prestar conta a Deus, mas pode falar dos gays, não é? Que voltaram para o mundão, dos pequenos, né? Covardes, dos grandão, dos poderosos, vocês não falam. Prestarão contas a Deus, covardes. Então eu estou falando sobre essa personalidade, não condenando as Escrituras, senão nos proíbe de julgar. João 7:24, julguem segundo a reta justiça. E o senhor Neymar mostra a todos, não estou revelando nenhuma novidade dele, acusando, dizendo que ele vai pagar no fogo do inferno. Se continuar no pecado, vai. A arma mais poderosa que o diabo usa hoje para obter sucesso e destruir aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, a principal arma do diabo é o sexo. Sempre foi. Lembre-se da história de Sansão, da Lila. Lembre da história do próprio Davi com Batseba. O sexo é uma arma bem sucedida do diabo. Ele faz um estrago enorme na vida daqueles que não se contêm, que não querem se conter, que se entregam à carne. O corpo é meu, faço o que quiser. Orgasmo, ficar sem sexo, não. Sem orgasmo, não. Um dia um amigo me disse lá em São José dos Campos, há muitos anos atrás, Jairo, você vai ficar sem sexo? Não. Eu fico sem qualquer coisa, eu faço qualquer sacrifício, eu largo de beber, eu largo de fumar, mas uma noitada na cama, o orgasmo é muito gostoso, um corpo coladinho com o corpo da gente é a melhor coisa do mundo. E agora você diz que não vai mais praticar sexo. Não, não estou praticando, já sou do Senhor Jesus, o meu corpo é dele. Aí eles ficam meio confusos quando ouvem essa história de que o meu corpo é templo do Senhor.
Eles acham que pode separar as coisas. Eu posso ter Deus e posso ter sexo do meu jeito, não do jeito de Deus. Porque Deus criou o sexo, o prazer, o orgasmo, mas do jeito dele, o sexo monogâmico, entre duas pessoas, e me perdoe meus amigos amados gays ou lésbica, entre homem e mulher, até me provarem o contrário. Eu vou continuar com a obra perfeita de Deus. Essa arma diabólica, esse sexo desenfreado, destruiu a vida. Amigo de Neymar, Daniel Alves, fiz até um vídeo sobre ele. A esposa chorando o velório da mãe, que morrera 3 dias antes. E Daniel Alves, seu marido, foi lá na boate, lá na Espanha, acho que é Barcelona, muito chique, claro, ele é poderoso também. Não é um Neymar, mas é quase. Ah, quando viu aquela morena espetacular, é hoje. A mulher chorando no velório da mãe. Mas pelo menos Daniel Alves não ficava falando de Jesus a toda hora, né? Não é? Como o senhor Neymar, 100% Jesus. Não é 100% sexo, não. Então a minha única crítica é essa. Falar que é de Jesus, que é convertido, que é um cristão, que é conservador, apoiador do senhor Bolsonaro, então é conservador, ora essa, ou não. Por favor, né? Quer enganar quem? E é de Deus. Sim, dá o dízimo. Anualmente o pastor diz que ele manda lá, uma bolada lá, que ele é uma pessoa fiel nos dízimos, anualmente. E mostrando os frutos dele de sensualidade, sexo, pornografia, sem limite. Ou Jesus, ou essa vida de devassidão. Os dois não. Eu já falei aqui aos amados gays, no vídeo Quase Casei na Igreja Evangélica, está aí. Falei aos gays novamente no vídeo 12 anos, que eu contei a minha história com o rock. E agora eu estou tendo a oportunidade de falar com os rapazes, com os meninos, que essas imagens aí de Neymar na capa atraíram, para dizer para vocês, não tenha ele como exemplo. Tenha ele como exemplo de atleta fenomenal. Tenha ele como exemplo de dominar a bola. Não tenha ele como exemplo de cristão, servo de Deus, servo de Cristo, puro, obediente à Bíblia, porque ele não se domina. Ele domina a bola, mas o corpo dele não. Cuidado, né? Vamos ter como exemplos os atletas de Cristo, como no passado, muitos jogadores conhecidos como atletas de Cristo, como, por exemplo, o famoso jogador Tafarel, lá do início dos anos 2000, dos anos 90, não me lembro, e alguns outros. E qual espírito, então, que domina a esses que estão em desobediência? Isso é um perigo. Isso é um perigo, veja aqui comigo. Efésios 2. Antigamente, por terem desobedecido a Deus, aqui Paulo está falando com os cristãos convertidos. Por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos, zumbis. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele. Presta atenção agora. De quem que estão fazendo a vontade? Os que estão cometendo pecado. E faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla, veja bem, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus.
Todo pecado é desobediência a Deus. Pecado deliberado. Eu sei que não posso, eu sei que não devo, eu sei que não agrada a Deus, eu sei que a Bíblia diz que não faça, mas eu vou fazer porque é muito gostoso. Não estou falando de pecado involuntário, que eu e tantos cometem no dia a dia. Esse espírito que controla os que desobedecem a Deus são controlados pelo espírito do inferno, de Satanás. Porque o pecado é do diabo. João escreveu na sua primeira carta: aqueles que vivem na prática do pecado é do diabo, é do diabo. Sou de Cristo, sou de Deus, 100% Jesus, e pertenço ao diabo. A boca fala o que quer. De fato, todos nós éramos como eles. E vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria é para não fazer. O que a nossa mente, que o nosso corpo quer. Eu estou feliz, há 12 anos de celibato. Olha bem na minha cara, tem falsidade aqui? Estou com inveja desses que fazem sexo todo dia. Olha bem, que o Senhor me castigue se eu estiver mentindo. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. O castigo de Deus. Como é que é? Deus é Pai? Deus não castiga os que vivem na prática do pecado? Essa palavra está dizendo que estão sujeitos ao castigo de Deus. Cuidado. Colossenses 3 diz, portanto, matem o desejo deste mundo que haja em vocês. Cabe a nós lutar contra a tentação e matar os desejos. Isto é, a imoralidade. Eita, imoralidade, senhor Neymar! Sexual. A indecência, as paixões más. A cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Outra vez falando do castigo daqueles que são desobedientes. Não temem o castigo de Deus por causa do dinheiro, da fama e do desejo desenfreado. Cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esse desejo e vocês viviam de acordo com eles. Aquele que está em Cristo é nova criatura, vive agora de acordo com os desejos de Deus, que são santos e bons para nós, a verdadeira paz. 1 Coríntios 16, 18, fujam da imoralidade sexual, nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não, porque vocês foram comprados por um alto preço. Glorifiquem então a Deus através do corpo de vocês. Glorificar a Deus através do nosso corpo. Precisa mais nada, né? Que o Neymar encontre tempo ainda para se arrepender e entender que ele, como conhecedor da Bíblia, e fala que ele é 100% Jesus, que ele tem que ser exemplo. Imaginemos o Neymar reunindo a garotada, reuniões de oração, cantando louvores lá no vestiário com os seus amigos jogadores.
realmente sendo um testemunho. Imagina quantos jovens ele influenciaria para a salvação, para a vida eterna e não para a condenação, como agora. Neymar poderia ser um instrumento do Senhor para ganhar os jovens do mundo inteiro para Jesus, lá da Arábia Saudita, onde o evangelho é proibido, mas lá, né, escondidinho lá, né, não? Poderia também falar de Jesus. Quantas almas Neymar poderia ajudar a irem para o céu? Ele está sendo exemplo, levando esses jovens, se seguir o exemplo dele, para o inferno. Sou cristão, sou evangélico e posso fazer tudo que Neymar está fazendo. Se ele pode, eu posso. Não é isso, não? Infelizmente, não mora no Brasil, não pode ir na igreja sempre, fica sujeito, por causa da sua fama, a algumas coisas aí que acontecem, não é? A sua fraqueza. Mas quando ele se aposentar, o pastor disse isso, eu tenho esperança que ele volte a frequentar a igreja aqui. E aí ele vai se fortalecer. Quando ele se aposentar, o pastor está sabendo que Jesus vai vir a qualquer momento. Quem diz que Jesus vai esperar o Neymar se aposentar para se manifestar nas nuvens com seus santos anjos, como Paulo escreveu na carta aos Tessalonicenses, que vai acontecer a qualquer momento. Em outra passagem, a Bíblia diz que ele vai vir como ladrão. O ladrão avisa que hora que vai vir. Mas o pastor, claro, não tem culpa. É um bom homem da Igreja Batista Peniel. A igreja que Neymar começou a frequentar com 8 anos de idade. Ah, mas o poder, o dinheiro. Recentemente estava aí na mídia, eu tive que pesquisar para falar dele. Eu não sabia quase nada dele, eu sabia aquilo que todo mundo vê aí na mídia. Mas eu fui pesquisar a fundo. Recentemente, ele mandou o jatinho dele buscar duas beldades para passar o fim de semana com ele. Batendo papo, tomando chazinho, de roupa. Então, a vida é dele, ele faz o que quiser. Mas o grande problema que me deixa espantado é que ele continue passando a impressão para os meninos, para os rapazes, para os novinhos, né? Não, vocês podem ser evangélicos e seguir o meu exemplo. Ele não fala que é pecado que ele está cometendo. Ele não fala, olha, eu estou me declarando hoje afastado de Deus porque eu estou em pecado e eu aprendi que Bíblia, que Jesus e pecado não pode. Então, a partir de hoje, eu estou afastado de Jesus. Ele não é honesto a ponto de dizer isso. Ele se esconde porque nos momentos de perigo, que se machuca lá no gramado, ele pede orações. Não é? Ele diz que está orando pelos outros jogadores, que está na guerra lá da Ucrânia, enfim. Ele não pode afastar totalmente, mas sexo em primeiro lugar. Viu, Jesus? Jesus é muito bom estar na presença. Aí uma imagem aí de 2019, ele parecendo todo quebrantado, a irmã dele chorando lá na igreja. Mas aí vem a tentação, né? Então, e aí as facilidades que o poder, a fama e até a aparência dele, né? Se bem que ele poderia ser o ser humano mais horroroso do mundo. Não é? Parecido com Jairo, sem aparência nenhuma. Mas se tem dinheiro, se tem fama, se tem poder, as mulheres vêm beijar, as mais lindas do mundo, porque são todas muito lindas. E Satanás vem e o aprisiona e o acorrenta. E é uma vida desgraçada, porque ele não tem limite. Ele não se controla. E as mulheradas lindas que se apaixonam por ele sofrem e passam vergonha. Ele tem o hábito de traí-las. Ele não aguenta, ele ama uma traiçãozinha, né? Dormiu um pouquinho ali, já começa a imaginar como é que é o outro, o corpo da outra. Esse dia uma trans famosa, diz que fez uma orgia com ele.
mais uma outra mulher, essa trans, e mais um outro moço aí do meio artístico, que eu não quero citar o nome. Sim, diz que a coisa foi feia no quarto onde estavam. Uma orgia, que tem um outro nome feio que eu não quero usar aqui. Orgia, essa palavra já é feia. Sabia que trans é um homem? Neymar chegou a levar um documento para ele assinar dizendo que aquele encontro era sigiloso. E a trans, muito inteligente, convenceu ele: não, vamos para o quarto, não precisa assinar isso, pode confiar em mim. E vazou tudo agora. Neymar dirigiu um palavrão. Filha da... começa com P. Furioso, que agora vazou que ele também gosta de trans, que é meio homem e meio mulher, não é não? Então, que exemplo que ele está sendo para os jovens. O que me deixa espantado é que ninguém o critica, porque ele poderia influenciar com a palavra, mostrando frutos de obediência, de santidade, que Jesus é melhor que sexo. Eu abandonei sexo há 12 anos. Eu não estou aqui dizendo que ele está fazendo e eu estou fazendo escondido ao dedinho, não. E ele que me castigue e que eu amanheça morto hoje ainda, se eu estiver usando de hipocrisia. Eu estou tendo moral para falar porque eu mudei de vida há 12 anos, conforme testemunhei nesse vídeo, então eu posso falar. Eu já tirei o argueiro, o cisco do meu olho para enxergar o erro do meu irmão, do meu próximo. Eu posso falar, respeitando-o, porque ele ainda pode também se arrepender e consagrar o corpo dele para ser morada do Pai Celestial que o ama tanto. Não quis e não quero condenar Neymar nem ninguém. Só quero alertar vocês, meus queridos amigos, fãs de Neymar. Tenha ele como uma referência, como atleta competente e espetacular que ele é. Mas tenha Jesus Cristo como referência na hora de servi-lo, na hora de amá-lo. Tenha a santidade de Cristo sobre a vida de vocês que amam Jesus. Não olhe para Neymar, para a sua vida de devassidão. Ore por ele. Mas olhem para as Escrituras e tenha o corpo de vocês como morada do Senhor e não para as práticas de sexo ilícito. Como uma esposa, tenham compreensão do que Deus quer para vocês, ok? E que Neymar venha se arrepender e ser um exemplo para todos nós, não é não? Recebe meu abraço, recebe o abraço do Pai do céu. O Senhor os abençoe grandemente. Muito obrigado.